Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente, sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa aula número 38. Hoje nós vamos falar sobre a intenção comunicativa nos textos argumentativos. Nós, nas últimas aulas, já temos falado sobre os textos argumentativos, são textos que apresentam uma tese, que é um ponto de vista, e apresentam argumentos para defender aquela tese. Há outras estruturas também de textos argumentativos e hoje nós vamos falar sobre a intenção comunicativa deles. O que é intenção comunicativa? Como nós descobrimos a intenção comunicativa nos textos? Vamos lá, vou apresentar uma manchete para vocês e fazer algumas perguntas. Enquanto cresce o debate sobre se o que ocorre no Brasil é uma segunda onda de Covid ou repiques de uma primeira onda que nunca acabou, o número de pacientes internados com doenças respiratórias graves cresce em regiões de 15 estados brasileiros, incluindo 10 capitais. Então, após ler essa manchete, eu pergunto para vocês, com que objetivo você acha que esse texto foi escrito? Que esse título dessa notícia foi escrita? Talvez você já responda com o objetivo de informar. Sim, a notícia ela informa. Só que qual é a intenção comunicativa que há nas palavras utilizadas pelo escritor dessa notícia no título, quando ele diz segunda onda de Covid? Então, é uma reflexão sobre será que é uma segunda onda de Covid e te apresentar, te informar os 15 lugares que mais cresce casos de Covid, da doença. Vamos lá. A intenção comunicativa no artigo de opinião. Todos os textos que circulam socialmente possuem uma função comunicativa, possuem uma intenção comunicativa, possuem um objetivo. Um texto, ele é sempre escrito com uma intenção comunicativa. Nós vamos ver adiante, eu vou explicar novamente para vocês que a intenção comunicativa é o objetivo do texto. Até mesmo na fala, todas as vezes que você reproduz, que você fala algo, que você conversa, você tem um objetivo, uma intenção comunicativa para causar no seu receptor, naquela pessoa que está te escutando. Observem essas imagens. A primeira imagem, do lado esquerdo de vocês, tô de bacon à vida, né? Tô de bacon, mostrando aí um sanduíche bem atrativo. Qual é o objetivo desse texto? Esse texto pertence ao gênero anúncio publicitário. E o que ele pretende? Pretende nos convencer a comprar um produto. Agora, olha ao lado, né? Você vê os dois personagens muito conhecidos, principalmente a Mônica, e tem escrito uma piada muito louca. E qual é o objetivo de uma piada, ao contar uma piada? Qual a intenção comunicativa que se tem quando se conta uma piada? O objetivo é fazer com que o leitor, com que a pessoa esteja escutando, ria, né? Com que ela se divirta com aquilo que ouviu. Então, observem, mais uma vez, que todo texto tem uma intenção comunicativa. Vou dar outro exemplo para vocês. Olha só, patê de frango cremoso. Temos aí os ingredientes, modo de preparo e o rendimento. Você observa aí que esse gênero textual se trata de uma receita culinária. E qual é a intenção comunicativa de uma receita culinária? O que ela pretende? Pretende ensinar as pessoas a preparar aquele alimento. Então, são várias as intenções comunicativas. E mais um para vocês. Poesias curtas para curtir. Para que a pessoa lê uma poesia? Para que se escreve uma poesia? Qual é o meu objetivo de escrever uma poesia para o receptor? É para se deleitar, para se usufruir daquela leitura. Aí na imagem vocês veem vários jornais, o Globo, o Estado de São Paulo, e os jornais, o gênero que mais prevalece são as notícias. E qual é o objetivo da notícia? Qual é a intenção comunicativa? Tem a função de informar. Vamos lá, gente, eu já expliquei para vocês e nós vamos ler aí para vocês internalizarem melhor o que é a intenção comunicativa. A intenção comunicativa de um texto refere-se ao objetivo a ser alcançado por meio dele.
Ao escrevê-lo, o autor de um texto deseja atingir um objetivo específico, que pode e geralmente é diferente de acordo com cada situação específica. Vocês já estudaram os textos argumentativos e vocês perceberam, vocês aprenderam que o objetivo do texto argumentativo é te convencer a ideia que está sendo posta naquele texto lido, tá? E descobrir a intenção comunicativa de um texto é uma habilidade que exige muito da nossa leitura, que nós temos que observar o explícito e o implícito do que está escrito e, além disso, também ter atenção a outros elementos. Esses elementos estão aparecendo no quadro, no slide para vocês. Nós temos o emissor, aquele que reproduz, é o falante, o receptor, aquele que está ouvindo. No caso, um exemplo, o receptor agora são vocês que estão me ouvindo. Temos o código, no caso, a língua portuguesa que nós utilizamos, o canal é o meio de veiculação, a mensagem é o texto escrito e o referente é o assunto. Então, toda comunicação possui esses elementos e, através de todos esses elementos, emissor, receptor, código, canal, referente, mensagem, é que você vai descobrir a intenção comunicativa. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês. Olha só, imagine o mesmo tema sendo discutido pela Fátima Bernardes, que ela que apresenta o programa Encontro. Imagine o mesmo tema sendo discutido por Fátima Bernardes, que apresenta o programa Encontro, e o mesmo tema sendo exposto pela Tata Werneck no programa dela, Lady Night. Né, duas mulheres diferentes que têm programas na TV diferentes. Com certeza, as duas apresentadoras dariam enfoques diferentes, mesmo se tratando do mesmo tema. Por quê? Porque se leva em consideração a função dos canais de cada uma. Enquanto a Fátima Bernardes é mais tranquila, já a Tata Werneck é mais irreverente. Enquanto a fala de uma, né, da primeira é mais séria, a segunda é uma humorista. Levando em consideração o emissor, o canal que elas estão utilizando, a intenção comunicativa pode ser a mesma, mas ao ser passado para os espectadores, seriam de forma diferente. Você deve ter a habilidade de descobrir qual a intenção comunicativa. Foi fazer com que o espectador refaça uma reflexão? Foi apenas utilizar uma ironia? Foi causar humor com uma situação séria? Foi divertir o espectador? Então vocês devem observar a intenção comunicativa dos textos, sejam orais ou escritos. Vamos continuar. Vamos observar os títulos de artigos abaixo, a fim de reconhecermos as intenções de quem escreveu. Olha só o título. A quem interessa impedir o isolamento social de combate à Covid-19? Vou repetir o título para vocês prestarem bastante atenção sobre a intenção comunicativa. Qual é o objetivo? A quem interessa impedir o isolamento social de combate à Covid-19? Olha, esse título do artigo é um questionamento, se trata de uma pergunta e se trata sobre o isolamento social durante a pandemia. No título, não é possível perceber qual o posicionamento do autor, se ele é a favor ou contra o isolamento. Porém, podemos entender pelo título que a intenção é mostrar que, mesmo sabendo que o isolamento é a medida mais eficaz para combater a pandemia, existem pessoas que não querem que ele aconteça. Vamos observar outro título, né, do jornal A Gazeta. Pandemia com empatia. Você tem se colocado no lugar do outro? Gente, quando o título vem, você tem se colocado no lugar do outro, qual a intenção comunicativa? É te fazer refletir sobre se você tem pensado no outro ao se proteger da doença, né? Te fazer refletir e seguir as orientações, mesmo que o texto, mesmo que a notícia tenha o objetivo principal de informar a outras intenções comunicativas na escrita dessa notícia. Entendendo o que eu expliquei, que tal a gente resolver duas questões sobre a intenção comunicativa dos textos? Vamos ler uma manchete para que a gente analise a intenção comunicativa dessa manchete e resolva outra questão. Vamos lá.
Observe o título do artigo abaixo e responda. Coronavírus. Como Samidana promoveu um estudo desastrado usado para defender o fim do isolamento. Até matemático que participa da pesquisa criticou o uso indevido dos resultados. Ainda assim, Amazonas e Paraná seguiram recomendação do economista. Primeira pergunta. O tema principal do texto, que pode ser entendido por meio do título, é A. Mostrar estudos variados sobre a pandemia do coronavírus. Letra B. Revelar estudos que mostram a eficácia do isolamento social. Letra C. Discutir as medidas de controle da pandemia. Letra D. Mostrar como um estudo mal construído defende o fim do isolamento. Olha só, gente, retornando. Como Samidana promoveu um estudo desastrado usado para defender o fim do isolamento. O título já mostra que esse especialista, Samidana, o título, ele revela isso, que esse especialista, ele promoveu um estudo desastrado, segundo o escritor do artigo, e que nisso causou o fim do isolamento. Então, de acordo com a pergunta, o tema principal do texto é a letra D, mostrar como um estudo mal construído defende o fim do isolamento. Aí olha a questão 2, a palavra presente na imagem, né, que eu mostrei anteriormente, que mostra que a intenção comunicativa do autor é contestar as ideias do estudo de Samidana, contestado até por matemáticos. Qual é a palavra? Letra A, resultados. Letra B, recomendação. Letra C, desastrado. Ou letra D, pesquisa. Se você voltar ao slide anterior, que nós lemos 2 vezes a manchete, que o escritor do artigo escreveu no seu título a palavra desastroso. Por isso que é a letra C. Desastrado. É isso, ele diz, o título da notícia afirma que Samidana promoveu um estudo desastrado para defender a ideia do fim do isolamento social. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Vamos às considerações finais. Hoje estudamos sobre a intenção comunicativa presente em todos os textos que circulam e que pode ser percebida tanto pelo gênero quanto pela organização da linguagem e das palavras utilizadas. A intenção é também o objetivo do texto e depende da interpretação de que cada um faz, de onde essa mensagem circula e do lugar que ocupa a pessoa que fala ou escreve. Espero que tenham entendido a nossa aula de hoje sobre a intenção comunicativa dos textos argumentativos. E para rever essa aula, acessem o portal Eduquiacre. Lá você terá acesso a essa e a outras aulas disponíveis. Obrigada.